Muito bem, vamos agora fazer o tour aqui então no módulo Gestão de Contratos, ok? Eu já estou aqui com o sistema aberto, tá? O módulo Gestão de Contratos, onde eu tenho aqui as funcionalidades desse módulo. Vamos abrir aqui a região do DER, onde nós temos as tabelas deste módulo. A região que nós temos aqui, o Gestão de Contratos, essa região verde aqui, ok? Bom, vamos lá. Então vamos navegando pelo sistema e depois vamos analisando as tabelas do DER. Primeiramente aqui eu tenho um cadastro dos tipos de serviço, ok? Então aqui o usuário vai poder cadastrar os tipos de serviço disponíveis, tá? Que são realizados pela empresa, ok? Essas informações elas serão armazenadas aqui na tabela contrato tipo serviço, tá? É um cadastro bem simples, onde vai armazenar aqui os tipos de serviço que a empresa possui. Tá? Temos aqui o tipo de contrato também, os tipos de contrato. Tá? Também é um cadastro bem simples e essas informações serão armazenadas aqui na tabela contrato. Aliás, é na tabela tipo contrato. Tá? Temos aqui a tabela tipo contrato. Ok? Cadastrados os tipos de serviço, os tipos de contrato, o usuário ele pode cadastrar também templates, ok? Então ele pode definir aqui o nome do template, a descrição desse template e ele pode também editar um template, tá? Então, por exemplo, se eu definir aqui um template teste, eu vou aqui editar esse template, o sistema automaticamente ele vai abrir aqui para a gente o OpenOffice, tá? Então aqui olha, já aparece aqui uma mensagem que foi aberta uma instância do OpenOffice para a edição do template do contrato. E ele fala que para utilizar essas informações, os seguintes termos, os termos aqui abaixo, incluindo esse caractere de cerquilha para substituição quando da geração do contrato. Tá? Então, se você for elaborar um template, você coloca lá, por exemplo, o termo contratada e quando o sistema for realizar o contrato, ele vai substituir esse termo contratada pelo nome da pessoa que foi, da empresa que está sendo contratada, no caso, a empresa que o colaborador está utilizando o sistema. Tá? Da mesma forma que o CNPJ e as outras informações referente à contratada, referente ao contratante e outras informações também. Tá? Aqui informa também que essa janela fecha automaticamente após o fechamento do OpenOffice, ou significa que o sistema ele está bloqueado aqui para utilização pelo usuário enquanto ele não fechar aqui o template no OpenOffice. Tá? Então ele vai editar aqui esse template. Após editar um template, ele vai fechar. Ele pode salvar esse template. Aí sim, o sistema libera aqui para ele novamente essas informações. Ao salvar esse template, ele vai armazenar esse template lá no servidor, numa pasta do servidor, e também essas informações no banco de dados. Tá? As informações no banco de dados serão armazenadas aqui nesta tabela contrato template. Ok? Então aqui eu tenho o nome do template, a descrição, uma vinculação aqui com a empresa, tá? E tenho aqui também na verdade, é somente nessa tabela, lá não tem outra tabela vinculada, ok? E lá no servidor, o sistema ele armazenou, eu vou abrir aqui a pasta onde está localizado aqui o meu projeto, que no caso aqui é o gestão de compras, ok? Eu tenho aqui a pasta, aliás, é o gestão de contratos, tá? É o contratos, então eu tenho aqui a pasta contratos, a pasta templates, tá? Então ele já salvou aqui o template 1.odt, tá? Então ele pegou o ID lá do meu template e salvou esse template aqui nessa pasta do servidor, ok? Bom, então voltando aqui no sistema, vou fechar aqui essa pasta do template, essa tela do template, temos aqui agora a solicitação do serviço. Tá? Na solicitação do serviço, o usuário ele vai poder definir aqui se é um serviço prestado,
tá? Ou se é um serviço contratado. Se for um serviço prestado, ele vai definir aqui o cliente, o colaborador, o setor, tipo de serviço, a descrição. Se for um serviço contratado, ele define o fornecedor e as outras informações permanecem as mesmas, tá? Define se é urgente ou não, o status dessa solicitação, a data da solicitação e a data desejada de início, ok? Essas informações da solicitação de serviço, elas serão armazenadas aqui na tabela Contrato Solicitação de Serviço, tá? Outra funcionalidade que nós temos aqui no módulo Gestão de Contratos é a emissão do contrato em si, ok? Então aqui nessa tela de emissão do contrato, o usuário vai informar a qual solicitação de serviço está vinculada esse contrato, a qual conta contábil, o tipo de contrato, o número, o nome e aqui os históricos de faturamento, históricos de reajuste e também as previsões de faturamento. Tá? Temos aqui alguns dados complementares, no caso data do cadastro, início da vigência, fim da vigência, dia do faturamento, valor, quantidade de parcelas, intervalo entre parcelas, o template que vai ser utilizado, tá? Ele escolhe aqui qual o template que vai ser utilizado para gerar o contrato, a descrição e a observação. Os dados básicos e os dados complementares serão armazenados aqui na tabela Contrato. Ok? Então aqui temos essas informações armazenadas aqui nesta tabela. O histórico faturamento, o histórico reajuste e previsão de faturamento serão armazenados aqui nas tabelas Contrato Prévio Faturamento, Contrato Histórico Faturamento e Contrato Histórico Reajuste. Ok? Temos aqui também a opção de gerar ou editar o contrato. Ok? Então, ao selecionar aqui o template e clicar nessa opção, ele vai abrir esse contrato para a gente. Tá? Mas primeiramente é necessário informar aqui a solicitação de serviço, o início da vigência, o número, nome, valor, tipo, contrato, fim da vigência. Tá? Então primeiro você tem que informar todos esses campos que foram solicitados ali pelo sistema. Ele vai abrir esse contrato para você visualizar ou até mesmo editar este contrato, ok? Bom, então essas são as opções que nós temos aqui no módulo Gestão de Contratos. Após você salvar esse contrato aqui, o sistema automaticamente ele vai perguntar para o usuário se o usuário vai necessitar acionar o GED para escanear um tipo de documento. Tá? Então, você salvou o contrato, no caso for um contrato de uma prestação de serviço, por exemplo. O sistema vai perguntar, deseja acionar o GED para armazenar o documento? Caso o usuário clique ali em sim, no caso aqui eu não tenho como fazer esse procedimento agora porque eu não tenho as informações cadastradas. Se o usuário clicar em sim, ele vai abrir a tela do GED, né? Caso esteja disponível, caso este módulo esteja disponível, ele vai abrir a tela do GED para que o usuário realize os procedimentos necessários para armazenar aquele documento através ali das funcionalidades do GED. Tá? Então foi desenvolvida aqui também uma integração com o módulo GED. Tá? Essa integração foi melhor explicada lá no módulo do sistema Gestão de Contratos. Ok? Bom, então dessa forma finalizamos aqui o tour pelo módulo Gestão de Contratos.